Olá, vamos então começar essa série de vídeos com resolução, né? Criar soluções para essa coisa aqui que a gente chama de expressões booleanas. Se vocês pegarem lá de sensores e acionamentos, a gente tem, no geral, né, nos nossos circuitos, quando a gente vai construir eles, três grandes partes. A gente tem a entrada, que são a, a energia trifásica que vem, né, não sei os nomes certinho, mas a energia trifásica que vem, ou só um caminho que vai seguir todo o sinal que a gente cria lá. A gente tem o processo, onde a gente controla como esse sinal vai percorrer pelo nosso, pelo nosso circuito. E desse controle, né, que a gente faz, no final dele, o sinal final vai chegar aqui nos atuadores ou só o resultado mesmo. Essas três grandes partes estão descritas aqui no na nossa expressão booleana. Esse x, né, se vocês entendendo aqui da expressão booleana, o x, ele é o resultado. Ele é o que a gente espera que vai acontecer no final. A, B e C, né, essas letras aqui, são as nossas entradas, são os nossos sinais. Se vocês quiserem relacionar com sensores, A, B e C aqui são os nossos contatos que a gente vai trabalhar. Então temos A, B e C aqui. E esses operadores booleanos aqui, né, esses mais, lá pra frente, né, nas outras questões, também tem o sinal de vezes, né, basicamente, ou até esse sinal aqui, que é o sinal barrado. Eles são o processo, né, eles são a manipulação que a gente tem que fazer com essas entradas para que o processo, né, faça tudo o que ele precisa fazer e, por fim, jogar essas coisas no resultado. Então, esse mais aqui e esse mais aqui faz parte do nosso processo. Beleza. Vou explicar aqui rapidamente essas operações booleanas, que eu acredito que não vai estar fresco na cabeça de todos, então é sempre bom dar uma relembrada. Este operador aqui, este operador mais, a gente chama em expressões booleanas de operador OR, ou, né, em português, operador OU. A ideia desse operador é que se qualquer um dos dois, né, vou isolar essa expressão aqui, ó. Essa expressão está isolada. Se qualquer um desses dois sinais aqui, dessas duas entradas, estiverem acionadas, então isso aqui é para retornar positivo, isso aqui é para deixar o sinal passar. São as duas maneiras de interpretar. Eu vou fazer a interpretação em ladder, né, que é mais parecido com o que a gente está fazendo na automação, mas também eu vou escrever a tabela verdade para dar uma relembrada também de digital. Né, vou isolar de novo aqui. O que essa expressão, entre parênteses, está nos dizendo? Que se a gente tem dois contatos, temos o contato A, temos o contato A e temos o contato B. A ideia é que se a gente tiver um sinal aqui, né, uma energia, sei lá, uns 10 volts passando por cá, e tem um atuador aqui, sei lá, uma lâmpada, não sei, vou colocar um negócio mais real, 1 volts aqui e um LEDzinho aqui no finalzinho, um LEDzinho aqui bonitinho. A ideia desse operador aqui tá nos dizendo que esse 1 volts aqui tem que passar para esse LED se A tiver acionado ou o B tiver acionado. Pra gente fazer essa conexão, a gente faria essa conexão para né, ter um resultado parecido com o operador OR. Parecido não, é exatamente igual ao operador OR. A gente conectaria esse sinal pro contato A e conectaria aqui no LED. Note que se eu aciono A, né, esse aqui é uma porta normalmente aberta, se eu aciono A, o sinal vai passar ali corretamente. Só que se eu acionar B, nada vai acontecer nesse sistema aqui. A ideia da conexão que a gente vai fazer é essa daqui. Fizemos essa conexão, e essa conexão aqui vai dar os resultados que a gente quer.
A gente tem o sinal, a entrada, ou 1 volts que a gente quer trabalhar. E a gente tem aqui, se a gente aciona A, vou até trocar a cor, o nosso sinal, né, a nossa energia aqui vai encontrar esse caminho para passar e vai chegar no LED. Se eu acionar o B, o sinal aqui, né, a energia vai encontrar esse caminho para passar ali, passar no nosso negocinho aqui, no nosso LED. Se nenhum dos dois estiver acionado, a energia não vai ter sinal, não vai ter caminho para passar. Então ela não vai, né, não vai passar nada. E se os dois, né, tiverem acionado, eles vão passar de qualquer forma aqui, bonitinho. Então isso aqui é o operador OR. É assim que a gente constrói em ladder o nosso operador OR. Fazendo uma tabela verdade, só para dar uma refrescada não, para dar uma firmada no que eu tô falando, temos aqui. Se o A, eu vou utilizar não acionado como o número 0. E eu vou utilizar acionado como o número 1. Então, ó, se A não está acionado e B não está acionado, na operação OR, né? Aqui, essa aqui é tudo a operação OR. O resultado, né, esse X aqui no final, ele não vai estar acionado. Ele não vai deixar passar sinal. Se o B estiver acionado, mas o A não estiver acionado, se a gente olhar aqui o circuito que a gente construiu, vai encontrar um caminho ali de qualquer forma, né, na parte B aqui. Então, o sinal aqui é 1. Se o A estiver acionado, mas o B não estiver acionado, ele vai encontrar esse caminho de cima, então ele aciona também. Se eu colocar isso aqui X, né, para ficar até mais fácil de visualizar. E se A ou o B estiver acionado, vai acionar de qualquer forma. Porque, né, vai encontrar um caminho seja por cima, seja por baixo, e vai chegar no nosso resultado aqui que a gente quer. E isso daqui é o que essa operação OR está fazendo. Vamos então, né, trabalhar com essa operação que a gente acabou de ver. A gente tem essa situação aqui, ó. O resultado que a gente quer, né, como vai atuar no final, ela depende de A, ou B, ou C. Nas expressões booleanas, né, na álgebra booleana, vale aquela coisa de não sei se não vou saber explicar em termos matemáticos, mas é que a gente pode trocar, né, essas operações aqui. Ela vai ser igual a B mais A mais C, ou também vai ser igual a C mais B mais A. Então quer dizer que ou também, né, para ficar mais fácil de entender o que eu estou querendo explicar, é que a gente pode fazer uma operação e depois fazer a outra operação. Então isso aqui é igual a fazer A ou B e depois fazer ou C. E também isso aqui é igual a fazer B ou C primeiro e depois fazer o resultado que tiver aqui e fazer o A. Por que eu tô falando isso? Porque tem diversas maneiras de a gente construir isso aqui em ladder. A maneira mais direta da gente fazer isso aqui é a seguinte. A gente tem aqui, ó. Opa, vem, né? Você me ajuda? Já ajuda, só deixa eu terminar o negócio aqui. Belezinha. A gente tem essa expressão aqui. A maneira mais direta da gente fazer essa expressão é a seguinte. Temos a parede de energia, né? O nosso sinal entrando aqui. Não sei quantos volts, seja o que for. A maneira que a gente vai fazer isso aqui direto é a seguinte. Temos aqui e temos o nosso contato A. Contato A. Beleza. Vamos conectar para o final aqui. Agora, para fazer, né, vamos fazer a operação OR. Então eu vou colocar em paralelo. Calma aí. Vamos colocar em paralelo o contato B com o contato A. Beleza. Então essa operação aqui a gente já fez. Agora, a outra maneira, a gente pode vir aqui e colocar em paralelo também a eles isto daqui. E por fim, toma. Isso aqui, né, tá torto que só, né, tá torto, mas isso aqui
resolve esse problema que a gente teria aqui, né, que a gente tem com essa expressão booleana. Isso aqui está dizendo que se A ou B ou C for acionado, né, isso aqui fechar contato, independente de qual for, no final aqui, se tiver alguma coisa acionada, é para acionar aqui no final. Construindo isso aqui em Ladder, eu vou utilizar então, vou aqui, fazer uma linha, eu vou criar um contato I1, um contato I2 e um contato I3. Então esse aqui seria o nosso A, nosso B e o nosso C. E eu vou conectar eles em paralelo aqui. E no final, pra gente visualizar, vou colocar uma bobina aqui. Vou rodar isso aqui e note. Temos aqui ó, a entrada dos Is. Eu vou acionar I1. Acionei I1, Q1 ali ligou. Vou parar de acionar o I1. Se eu acionar I2, note, ligou o Q1 também. Se eu acionar I3, mesma coisa, acionou o Q1. Então, independente de quem tiver acionado ou qual combinação de acionamento tiver sendo feita, por exemplo, eu vou acionar I1 e I3, é para continuar ligado. Então, independente de qual, né? Isso aqui tá nos dizendo. Independente de qual expressão, perdão, de qual entrada estiver sendo acionada, é para passar o sinal pro final aqui. Me dê só um minutinho. Beleza. Voltando então, solucionamos, né? Criamos a nossa solução em Ladder dessa expressão booleana. Vamos passar para... Deixa eu pegar uma mais interessante. Essa daqui é bastante interessante. Isso aqui, né, do lado, montei lá bem rapidinho, mas isso aqui é uma tabela verdade. E note que nessa tabela verdade, ela está nos dizendo quais entradas estão sendo acionadas e o resultado da acionação, não. Qual o resultado de ter acionado essas três entradas. E, né, se a gente fosse tirar uma expressão booleana dessa tabela verdade, a gente ia tirar essa expressão aqui. Vamos agora explicar esse operador aqui. O operador ponto aqui, operador ponto, a gente chama de AND, que do português é E. Normalmente, vamos fazer de novo então, temos dois contatos, né? Temos o contato A e temos o contato B. A ideia desse operador ponto, é que para no final, né, temos o nosso LED aqui, né, o nosso LED X. Para que esse LED atue, né, nosso atuador receba o sinal, a energia que a gente quer, o operador nos diz que tanto esse contato quanto esse contato tem que estar atuando para o sinal chegar nele. Temos aqui na nossa parede energética aqui. O que a gente quer fazer, a conexão que a gente tem que fazer para que os dois contatos acionados ligue, né, o nosso LED, a gente faz essa conexão aqui, ó. Primeiramente o A e depois o B. Então a gente conecta os contatos em série. Conectando os contatos em série... Voltei. Então, com essa conexão aqui, né, com o contato A e o contato B em série, a gente tem a situação em que, se o A não tiver acionado e o B não tiver acionado, a energia não passa, né? A energia vem para cá, não tem, tá aberta aqui, não passa. Se o A tiver acionado e o B não tiver acionado, a energia da esquerda aqui vai encontrar caminho aqui, mas vai ser barrado pelo B que vai estar aberto. Beleza. Se o A não tiver acionado e o B tiver acionado, a energia vai chegar aqui no A e não vai passar nem para B. Então o B tá fazendo nada. Mas agora, se o A tiver acionado e o B tiver acionado, a energia vai encontrar caminho no A e vai encontrar caminho no B. E vai chegar aqui no LED final, que vai atuar e vai retornar o 1, se a gente fosse falar em digital. Fazendo a tabela verdade disso aqui, deixa eu só dar uma apertadinha aqui. Fazer o xizinho, aqui. Fazendo a tabela verdade para relembrar, né?
reforçar. Se o A não está atuando e o B não está atuando, o X não vai atuar, né? O resultado aqui não vai chegar energia para o final. Se o A não estiver atuando, mas o B estiver atuando, não vai chegar porque não tem, né? Vai estar aberto aqui e não vai passar nada. Se o A estiver atuando, mas o B não estiver atuando, passa por A, mas não passa por B porque vai estar aberto. 0 também, não vai chegar nada. Mas agora, se o A estiver atuando e o B estiver atuando, aí sim, X igual a 1, acabou. Né? Quando os dois estiver fechado, aí sim vai ter caminho para chegar até o final ali. E o nosso atuador receber um sinal. Então vamos, né, com estudado esse operador, note que a gente está fazendo uma... Opa, na nossa operação aqui booleana, a gente está fazendo tanto a operação OR, que a gente viu agora há pouco, quanto essa nova operação aqui, a operação AND, né, a nossa operação E. Então, ó, temos a seguinte conexão. Vou fazer a parede aqui. Pelo parênteses, ele está nos dizendo que é bom fazer A e B primeiro, né? Então vamos fazer A ou B primeiro. Temos aqui essa conexão, passo a linha aqui, vou fazer o contato A, vou fazer até maior. Aqui. Temos, temos o contato A ou o contato B. Escrever aqui embaixo. Temos essa conexão A ou B. E por fim, né, como temos EC, a gente vai pegar o sinal que está dentro de parênteses e vai fazer uma associação AND, né, com ele. Então a gente vai conectar o resultado disso aqui, né, que seria essa pontinha, vai conectar em série com a saída, com o contato C. E isso vai dar aqui a saída no finalzinho. A gente pode, né? Eu vou até conectar, já começar a fazer ladder real mesmo. Aqui. Vai estar, o sinal vai chegar na bobina ali no finalzinho. Vamos então, né? Espero que tenha ficado claro. No parênteses aqui a gente está fazendo essa parte aqui. E com o resultado do parênteses a gente está fazendo associação AND, né? A gente está fazendo isso daqui e isso daqui tem que estar acionado para passar resultado para o X. Vamos então passar, né, fazer essa solução aqui em ladder no clique. Vamos tirar essas coisas aqui. Vamos deletar ali um. Estourou minha orelha, mas aqui. Vamos lá. Temos a primeira associação, que é A ou B. Vou representar ele por I1 e I2. A ou B. E aqui no final, vamos fazer IC. Então temos a conexão que a gente acabou de criar aqui desse lado. Temos A ou B, né? I1 ou I2, E e 3. E aqui no final vamos acionar uma bobina qualquer. Eu vou dar o run e notem. Se eu acionar tanto A, né? Tanto o I1, tanto o I2, vai passar sinal para essa pontinha aqui que a gente falou. Mas agora nossa bobina aqui no final só vai ser atuada se estiver passando o sinal, seja por I1 ou I2, e se tiver, né, se estiver sendo atuado o I3. Atuou o I3, note que achou o caminho. Então aqui temos o I3 sendo, né, barrando todo mundo aqui, e a gente tem seja I1 ou seja I2 que esteja acionado, é para ligar essa coisa aqui. Ou, né, os dois ligados é também para acionar a bobina. O C, ele é obrigatório, então é esse sinal e o C. Temos aqui então a solução desse problema que a gente acabou de ver. Vamos passar para um próximo. Cadê? Que fica um pouco melhor da gente visualizar. Temos isso aqui, vamos fazer essa expressão aqui, que ela parece gigantesca, né? Tô até vendo aqui da tabela verdade, ela é bem grandezinha, né? Se a gente for fazer a tabela verdade. E no nosso programa, a gente tem um limite de quantos contatos a gente consegue colocar numa linha só. Então, por exemplo, a gente consegue colocar no máximo numa linha 3 contatos
e uma... Opa! E um atuador aqui, que eu não sei o que é isso aqui, mas... Então, temos 3 contatos por linha. E, né, se a gente for contar coisa paralela, aí realmente não tem limite. Dá pra gente colocar quantos paralelos a gente precisar aqui. Mas, né, tirando isso... Opa, voltando porque a gente quer mexer. Com esse limite, a gente vai ter que começar a usar um conceito. Opa! Um conceito que o professor passou pra gente, que é o conceito de memória. Uma memória dentro do nosso CLP, né, da nossa automação, é um sinal que a gente cria para simplificar como a gente vai construir isso aqui, né? Às vezes a gente não tem espaço suficiente para escrever a coisa, então a gente tem essa memória que serve como um sinal auxiliar para a gente simplificar ainda mais o nosso problema. Então, ó, por exemplo, eu vou ter 2 memórias. Eu vou ter essa memória aqui, que é só esse parênteses, então A e B. Então vou chamar isso aqui de memória 1. Eu vou fazer essa associação aqui e vamos ter a memória 2. Então A e B vai entrar na memória 1, C e D vai entrar na memória 2. Se quiser, dá pra gente fazer mais memórias ainda. A gente teria aqui no final, então, memória 1. Logo eu já expliquei esses barrados aí. Aqui, então temos memória 1 barrado, ou memória 2 barrado, e um barramento grandão aqui. Pensando bem, dá pra simplificar com 2 memórias, não precisa de mais. Então, o conceito é isso, a gente pegar esses sinais, a gente criar os sinais aqui de contato, e se a gente vir aqui e apertar M, nós temos a memória, o nosso Mzinho, a memória. E a ideia é que a memória vai nos dar um contato a mais, que ele só vai servir de auxílio, né? Ele só está dentro da lógica do nosso CLP, e essa memória vai nos ajudar a conseguir construir mais linhas, em outras linhas, desculpa, a lógica que a gente está construindo aqui. Então, só dando exemplo, que não é exatamente um bom exemplo, né? Temos essas 3 coisas aqui. Deixa eu trocar para I2, I e 3. Aqui. E vamos acionar uma bobina Q1 aqui embaixo. Vou dar o run nisso aqui. Olhando isso aqui, a gente já pode deduzir qual que é a expressão booleana. Né? Temos 3 contatos e os 3 contatos estão em série. Eu vou chamar esse aqui de A, esse aqui de B, esse aqui de C. Se a gente fosse, né, só dando uma contextualização a mais, se a gente fosse construir a expressão booleana disso aí, seria A e B e C. Isso aqui, né, seria o resultado do nosso X aqui. O nosso X, né, esse resultado aqui, vai acabar caindo na nossa memória. Mas vamos lá. Eu vou, primeiramente, isso aqui tem que ser acionado, né, a bobina da memória tem que ser acionada para que o Q1 ali embaixo seja acionado. Então, por exemplo, eu tenho que acionar essas 3 coisas aqui para a memória, né, a bobina da memória aqui em cima ligar. E, por fim, o contato da memória fechar, né, atuar, para que o nosso Q atue de verdade. Eu acho que até fica vermelhinho aqui, dá pra gente analisar nossas memórias. Isso aqui é bom porque, por exemplo, se a gente precisasse fazer uma coisa assim, A e B e C e D e E. Temos 5 contatos, né? 5 entradas do nosso sistema. Eita, pega. E a gente não consegue conectar 5 contatos aqui. Então o que a gente pode fazer? Temos esses 3 contatos, joga dentro de uma memória. E por fim a gente faz o resto das conexões. Então temos esses 3 contatos, né? A, B e C em série. Vamos colocar D e E em série com a memória ali. Então, ó, temos essencialmente o que a gente tem A e B e C e D e E. Então, se eu dar run aqui, se A e B e C tiverem atuado aqui, nossa memória vai atuar e para completar a nossa expressão booleana, a gente transformou isso aqui tudo jogou tudo isso aqui numa memória. E pra gente fazer o resto da associação, a gente vai fazer a memória ID e E, que é o que está acontecendo aqui embaixo. Então, memória, ID e E
para que a gente ligue o nosso contato aqui. Maravilhoso. Mas vamos supor, né, essa ideia da memória nos ajuda a entender o barrado, essa barragem aqui que a gente faz. Esse barrado serve para a gente indicar que a gente está querendo o inverso do resultado que a gente está obtendo. Por exemplo, quando a gente lá no operador OR, né, aqui, operador OR. Normalmente, a gente tem que vou fazer a tabela verdade aqui. Se a gente tem qualquer um dos dois atuando, é para o X, né, atuar também. Então, se o A tá atuando 1, o B tá atuando 1 aqui, o X é para estar atuando também. Ou se o A tá atuando e o B não tá atuando, é para atuar aqui também. O barrado, então se eu quiser o X barrado, vou até criar uma quarta coluna aqui. O X barrado significa que a gente vai pegar o resultado que a gente está obtendo, né, da nossa associação ali, da nossa expressão booleana, e vai inverter. Então, se o X estiver sendo acionado, então X barrado é para não estar acionado. Então, se eu fizer essa tabelinha verdade, a gente tem... Eu vou colocar os sinais primeiro. Temos esses sinais aqui, né? Essas possibilidades de atuação de A e B. Temos aqui que se o A não está atuando e o B não está atuando, aqui é 0. Só que nessa aqui, a gente está revertendo esse sinal. Está invertendo esse sinal. Então, se não está atuando em X, X barrado está atuando. A ou B... Isso, A ou B aqui, né? Então, se o A não estiver atuando, mas o B estiver atuando, o nosso X vai atuar, né? Ele vai receber o sinal e vai ligar. A versão barrada dele é não atuar, é não ligar. E também aqui para os outros, né? Esse aqui atua, o X barrado não atua. Aqui atua, o X barrado não atua. Notem que é só uma versão invertida do resultado que a gente quer obter. Como que a gente obtém isso no nosso programa, né? Na nossa lógica de ladder que a gente está tendo ali? A gente vai utilizar o estado normal do contato que a gente está salvando, né? essa operação aqui. O que eu quero dizer com isso? Temos essa situação aqui, ó, A e B e C, que é esse cantinho aqui, ó, eu vou botar os parênteses, essa partezinha aqui, né? Deixa eu até aumentar para ficar bem mais legal. Aqui temos A e B e C, temos essa coisa aqui. Se a gente tivesse essa expressão aqui, então, ó, queremos A e B e C, só que essa situação toda barrada, então o resultado que sair de A e B e C barrado, né, inverso, a gente só precisaria mudar a seguinte coisa. Note que quando isso aqui tá atuando, isso aqui atuando, isso aqui atuando, isso aqui atua. Isso aqui atuando vai fechar esse contato aqui. O que a gente vai modificar é o tipo de contato da memória. Se a gente modificar o tipo do contato da memória para normalmente fechado, a gente tem que, quando o M não está sendo acionado, né? Então, quando o M não está sendo acionado, isso aqui já está passando energia. Tá passando sinal. Então, se eu estou dar run aqui, aqui não estando acionado, né? Não estando A e B e C também não atuando em cima da memória, é para estar fechado, é para estar passando, que é o que isso aqui faz. Então, essa expressão aqui, ó, só retorna 1, né? Só deixa passar sinal quando isso aqui não está atuando, isso aqui não está atuando, isso aqui não está atuando. Ou também quando isso aqui não está atuando, isso aqui está atuando, isso aqui não está atuando. Ele só não vai retornar. Ele só vai retornar 0. Essa situação aqui, ó, só vai retornar 0 quando isso aqui estiver atuando, isso aqui estiver atuando e isso aqui estiver atuando. Que é o que vai acontecer aqui, ó. Eu vou atuar I1, vou atuar I2, vou atuar I3. Atuei os 3, a memória aqui ativou
E pelo contato da memória que a gente está utilizando aqui ser normalmente fechado, isso aqui vai abrir. Então, mesmo se eu tiver com os outros, esses, né, os contatos I4 e 5, que são o D e o E, se ele estiver acionado, se os outros 3 ali estiver acionado, né, se ele estiver acionado, não vai passar energia. É isso. O barrado serve pra gente pensar, pra gente modificar como vai ser a nossa... a nossa tipo, né, o nosso tipo de contato aqui. Qual que vai ser o estado normal do contato que a gente vai estar utilizando na nossa memória. Vamos lá, então, fazer esse circuito aqui. Vamos fazer na mão. Vou fazer nossa parede aqui, energética. Então, ó, vamos primeiramente salvar a memória 1 e vamos salvar a memória 2. Então, aqui, ó, numa primeira linha, vamos fazer A e B, A e B, memória, né, bobina da memória 1. Perfeito. Vamos fazer aqui embaixo C e D, acionando a bobina da memória 2. Deixa eu botar em cima. Perfeito. Agora, verdade, vou ter que salvar isso aqui tudo numa memória só. Então o que eu falei lá em cima lá atrás de 2 memórias não é o correto realmente. Pra gente caber tudo, pelo menos. Continuando. Note, então, temos M1 e M2, que é só os parênteses. E a gente quer a nossa associação aqui, a nossa barragem, né? Nosso barrado desse sinal. O que a gente pode... E com esse sinal barrado, a gente quer fazer essa operação OU aqui. Pra gente fazer isso, então, vamos lá. Vamos fazer... A gente tem a associação OU. Então a gente quer o contato da memória 1 aqui. Acho que eu tô fazendo perto. Deixa eu fazer em outra cor também, né? Pra ficar mais fácil de ver. Temos a memória 1 aqui. E temos a memória 2 aqui. Memória 2. A gente quer elas, né, nessa operação OU. E a gente quer elas barradas. Para elas serem barradas, a gente só vai inverter o tipo normal, né? O tipo normativo do contato. Então aqui, M1 e M2, como a gente quer os dois barrados, a gente vai ter M1 normalmente fechado e M2 normalmente fechado. Porque aí quando, por exemplo, nessa situação aqui, se o A estiver atuando e o B estiver atuando, M1 vai atuar e aqui, né, aqui embaixo vai abrir o contato e não vai passar nada. Beleza, temos aqui solucionado, M1 ou M2, ambos barrados, né, ambos barrados, ou seja, ambos normalmente fechados. A gente vai salvar isso numa terceira memória, a memória 3. Porque toda essa expressão aqui, né, que a gente fez agora, é para estar barrado, né? Tem essa barragem grandona aqui. E para barrar isso, eu vou até subir um pouco as coisas aqui, deixa eu apagar essa memória aqui. E para barrar essa terceira memória, a ideia é a mesma. Vou passar para cá. Aqui. A ideia é a mesma. A gente vai ter aqui embaixo, né, que é a linha que finaliza. Vai ter o contato M3. E isso aqui vai atuar o nosso resultado aqui no final, né? O nosso xizinho, nosso LED, se você for pensar. Pra gente, né, pro nosso M3 atuar corretamente, né, atuar de forma barrada, atuar no inverso do sinal dele, a gente vai M3 normalmente barrado. Ou seja, se o M3 não tá atuando, aqui tá fechado, então passa sinal. Se M3 está atuando, isso aqui abre e não é para passar sinal. Então, fazendo uma visão de tudo, a gente está pegando esses parênteses e salvando eles em 2 memórias. Estamos pegando a expressão sem ser essa barra gigante aqui, né? A expressão que é esse aqui, A e B barrado, ou C e D barrado. Tá pegando essa expressão grandona aqui. E tá jogando, né, fazendo ela aqui e jogando em M3. Porque
toda essa solução aqui, né? Toda essa expressão, a gente quer barrado, né? Temos a barra zona aqui gigantesca. Então, para barrar isso, a gente salva numa memória. E aqui embaixo a gente faz ela normalmente fechada. Fazendo ela normalmente fechada, ela tá barrada. Vamos fazer isso aqui no nosso aplicativo aqui. Então, ó, a gente vai ter a memória 1, que é A ou B. Então vou salvar em I2, I1 e I2. Aqui temos, opa, bobina não, perdão, memória 1. E agora vamos fazer a memória 2, que é o C e D. Opa, isso. Eita caramba. Botão M, aqui. Temos a memória 1 e a memória 2. Com isso aqui, vamos... Cadê? Esqueci como é que é a coisa. Beleza. A gente vai fazer então essa operação aqui. A e B barrado ou B, C e D barrado. Então vamos fazer. Vou passar uma linha aqui. Ou, né, não precisa passar uma linha, na real, a gente pode fazer conectado na parede aqui. Temos, então, a memória 1 e a memória 2. Então, memória 2. Então, temos aqui a associação OU dessas memórias, que eu vou jogar na memória 3. E agora a gente vai nelas, clica 2 vezes aqui, e tipo de contato normalmente fechado. Aqui, normalmente fechado. A gente vai ter o nosso resultado aqui. E por fim, vou até deixar separadinho, o contato da memória 3, normalmente fechado, porque a gente quer a versão barrada dela, né? Esse barrazão grandão aqui. E por fim, né? Só assim, depois de toda essa manipulação de sinal, a gente vai acionar a nossa bobina, o nosso Q1, o nosso atuador. Vamos então ver aqui, ó, a situação. Temos essa tabela verdade. E note que ela está nos dando qual situação que vai ligar tudo, né? Que tudo aqui vai estar... que a saída vai ser 1. Note que o único momento em que a saída aqui vai ser 1 vai ser quando todos o, né, A e B, quando o A, o C, não sei, o A, o B, o C e o D estiverem atuando. Vamos fazer isso. Eu vou atuar I1, que é o A, atuar I2, que é B, o I3 e o I4. Atuei todos. Note que fez essa associação aqui, ó. Então, opa. Nossa, fez essa associação aqui das memórias 1 e da memória 2. Note que as duas estão acionadas. Pelas duas estarem acionadas, normalmente fechado, aqui está aberto, aqui está aberto. E por ambas estarem abertas, né, a nossa associação OU não deixa passar sinal. Então não passa sinal para cá e a nossa memória 3 não é atuada. Pela nossa memória 3 não ser atuada, aqui, né, normalmente fechado, se mantém normalmente fechado e por fim passa o sinal para o nosso Q. Se a gente fizer qualquer alteração aqui, deixa eu pegar uma outra situação. Vou pegar essa situação aqui, ó, em que A não está atuando, mas B, C e D estão. Eu tiro aqui. Note que o M1 não acionou. Desculpa, isso está certo. M1 não acionou. Como M1 não acionou, normalmente fechado se mantém normalmente fechado, passa sinal para M3 e M3 atua. M3 atuando, isso aqui fica isso aqui se abre, né? Ele sai do estado normal dele. Não, ele se abre, ele sai do estado normal dele, que seria normalmente fechado, e não passa sinal pro nosso Q. Tá aí. Acredito que essas 3 questões já dão uma boa visão. Se vocês precisarem de ajuda com qualquer outra questão, pode mandar mensagem, pode me perguntar que eu tento fazer um vídeo rapidinho resolvendo ou mando, né, logo o projeto solucionado para vocês. Obrigado pela atenção e vejo vocês nos próximos vídeos daqui a pouco.